Inicialmente, eu gostaria de pedir ao professor George que possa se apresentar, falar um pouco do seu currículo e, de antemão, peço a todos os demais que estão assistindo que possam apenar com like, com o coração, para que o Insta possa espalhar isso para mais pessoas. Assim que vamos postar, portanto, fica gravado, vai ficar postado no IGTV e as pessoas que não puderem assistir hoje vão poder assistir em outro momento. Pois bem, deixa eu fazer uma introdução. Meu nome é George Alex, sou professor do Instituto Federal do Maranhão, em Timon, e também da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. No campus de Timon, eu exerço atualmente uma função de chefia no Departamento de Extensão em Relações Institucionais, ou seja, os trabalhos do Instituto no sentido de beneficiar a comunidade passam pelo departamento que eu estou à frente, no momento, e também de estabelecer relações. Tive já experiência no exterior, já trabalhei, já fui intercambista de Rotary, tive a oportunidade de morar 1 ano nos Estados Unidos, de conhecer mais além da nossa realidade de Teresina, a nossa realidade do Brasil. E o interessante é que, morando fora, uma das coisas que a gente aprende a gostar é do que é nosso. Uma das coisas que mais me impactaram foi quando eu visitei a Estátua da Liberdade. Cheguei lá, meu Deus, só isso. Quer dizer, aqui no Brasil nós temos muita coisa interessante para ver. E quer dizer, a Estátua da Liberdade tem essa fama tamanha. Quer dizer, tanta coisa a gente podia ter no Brasil que teria uma fama monstruosa mundo afora. Tanta coisa bonita no nosso querido Piauí e Maranhão que poderia estar aí trazendo muito o turista, que é uma das indústrias mais limpas que tem, né, que causa menos impacto em relação às outras indústrias, é claro, toda indústria tem seu impacto, e gerando bastante emprego, gerando bastante diversidade de produtos. E é uma das coisas interessantes quando você começa a arredar o pé da sua casa, sair do seu quintal, claro, sem esquecer jamais de onde você partiu, né? Eu sou de Teresina, nasci em Belo Horizonte, mas a minha cultura sou culturalmente piauiense, teresinense, então não tem como, a gente não pode estar abrindo mão das nossas raízes. Agora, é claro que a gente tem que ter essa noção de que nós exercemos uma cidadania mundial, uma cidadania internacional. O que a gente faz aqui se reflete lá na Ucrânia, se reflete no Azerbaijão, na China, no Japão, e vice-versa, não é? E estamos aqui para poder contribuir para que essa experiência de vocês que estão começando agora nesse curso da Life seja a mais completa, mais plena e satisfatória possível. Vamos colocar a nossa experiência a serviço de vocês. O professor Zé Filho também já teve uma boa experiência no exterior, né? Eu acho que você também deve ter observado isso. Quanto mais a gente conhece lá fora, mais a gente aprende a gostar do que é local, do que é nosso. A gente começa a entender os porquês de coisas que antes a gente nem valorizava, a gente não achava interessante. Aí você, rapaz, aquilo ali é interessante, olha. A gente tem coisa tão boa aqui na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, que a gente nem despertava, assim. Aí quando você está lá fora, é um barzinho, é uma conversa, é uma piada. Meu Deus, olha, é que nem a gente lá e a gente não está valorizando, é que eles sabem valorizar. Não é, professor? O senhor também teve uma experiência parecida? Sim, é verdade, professor Jorge. Eu também fiz um intercâmbio na Universidade de Nebraska, na cidade de Kearney, e 2 anos depois eu participei de um programa, Partners of the Americas, que são os companheiros das Américas, e passei aproximadamente quase 3 semanas numa espécie de treinamento em outra cidade, na capital do estado de Nebraska. Depois também tive a trabalho na Europa, por 3 países, e, de fato, nós temos muito o que aprender lá fora. Portanto, o tema da noite de hoje, lembrando que o que é a Life, na verdade? A Life International Education é uma instituição sem fins lucrativos, cujo foco é realizar cursos e eventos internacionais em que a gente possa focar na internacionalização do conhecimento. Trocar experiências com outros palestrantes, outras pessoas, outras culturas. E a noite de hoje, portanto, professor George, já que nós temos 4 noites, a primeira noite de hoje, em pleno 18 de agosto de 2020, é
exatamente a internacionalização dos negócios e empreendimentos. Então, eu lhe pergunto, na sua visão, que também é um estudioso da área de finanças, isso de fato está acontecendo? O mundo parece estar ficando menor? Sim, com certeza, com certeza. Há essa necessidade do seu empreendimento, do seu negócio, de conquistar novos negócios. Se nós ficarmos voltados somente para a realidade local, nós acabamos nos tornando dependentes só de uma demanda. Se aquela demanda entra em crise, o que a gente vai fazer? Então, hoje nós temos muitos facilitadores que permitem que você possa atuar em vários mercados, fora das fronteiras do seu país, do seu estado, da sua cidade. Por que não utilizar? Agora, é claro que para isso você tem que se preparar. Para abrir um negócio, você tem que se preparar. Para poder internacionalizar o seu produto, o seu serviço, você tem que estar preparado para isso. Uma das coisas básicas é você falar inglês, ou falar o idioma daquele país com que você vai negociar. O inglês, ele vem, hoje, é a língua franca. Nem sempre o inglês foi a língua franca. Já aconteceu em períodos da história de ser o francês, de ser o latim, de ser o grego. No momento que nós estamos vivenciando é o inglês. Então, conhecimento de inglês ele é muito importante. Você sabia que aconteceu já de empresas no Brasil de fazerem pedido de feijão para a China? O pedido foi feito todo em inglês, todo o processo aconteceu em inglês. Quando chega a mercadoria no Brasil, se descobre que, na verdade, não era o feijão que eles estavam comprando. Porque em inglês a expressão, a palavra que expressa feijão é beans. E eles compraram soybeans, que é soja. Então eles tiveram o prejuízo de ter que mandar tudo isso de volta por causa do desconhecimento de uma palavra. E fora outros riscos que você corre. Quando você aprende um idioma, no caso o inglês, você não está aprendendo só uma habilidade, a habilidade de falar. Você também está aprendendo sobre a cultura daquele povo, o que é aceitável, o que não é aceitável. Então tem muita coisa que às vezes até dentro da nossa família é aceitável, mas quando você passa da porta de casa, já não é mais aceitável. Imagine de um país para o outro. Então, o aprendizado de línguas não é só aprendizado de desenvolver a habilidade de falar, mas também a habilidade de você conhecer a cultura do outro, se colocar no sapato do outro para poder ver, entender como é que ele enxerga o mundo. E isso é muito importante, professor. E então eu continuo, insisto nessa temática, professor Jorge, perguntando qual foi a importância para você, para a sua vida, de ter realizado um intercâmbio de 1 ano nos Estados Unidos e se você recomenda para as pessoas de um modo geral. Sim, recomendo. Olha, o intercâmbio, primeiro, às vezes a gente fica muito impressionado com o custo que isso pode gerar. Mas se você for para a ponta do lápis e ver o quanto de investimento que você faz para poder se matricular numa escola de idiomas, comprar o material, toda semana você tem que se deslocar 1 ou 2 vezes para a escola. Nada contra a escola. Há pessoas que participam de intercâmbio e quando retornam vão para as escolas de idiomas para aperfeiçoar e para poder fazer a manutenção daquela habilidade, não é? Mas se você parar para pensar o custo que você tem de se matricular, de toda semana, custo de carro, dor de cabeça onde estacionar o carro e outras coisas mais, e for, bom, eu vou passar 1 ano, 6 meses no exterior, vou conhecer pessoas novas, vou poder fazer trocas de conhecimento com pessoas que trabalham na mesma área que eu trabalho. Ou até mais interessante, com pessoas que não trabalham na mesma área que eu trabalho. Deixa eu ver lá o que eles estão fazendo de bom, deixa eu trazer essa realidade para o meu Brasil, para meu Piauí, para minha Teresina, Maranhão, para o meu Timon, o que for. Então, tem essa importância. E fora que são as amizades que você vai fazendo, você vai vendo que as pessoas... esse povo lá fora é tudo frio. Bom, cada cultura tem a sua maneira de lidar. O que você tem que descobrir qual é a regra das amizades. Lá eles fazem amizade. Como é que a gente pode fazer amizades? Então você vai nessa busca de saber como é que você faz essas amizades, estabelecer. Eu fiz há mais de 30 anos meu intercâmbio e ainda hoje mantenho relações com a família que me recebeu, as famílias que me receberam, colegas de escola.
dos Estados Unidos. São coisas, e são habilidades. Você sai da sua zona de conforto, você tem que aprender novas habilidades. Quer dizer, é um desafio de aceitar coisas que, de repente, para a sua cultura são estranhas. Saber lidar com brincadeiras, que às vezes a gente fica até na dúvida. É brincadeira mesmo, como me perguntaram uma vez, se aqui no Brasil a gente morava em árvores, viu, Sônia? E como minha família é rica, eu tenho um galho, a minha mãe tem um galho dela, o papai tem um galho dele, meus 5 irmãos têm os galhos, cada um tem seu galho. Jorge, onde é que fica o Brasil? Isso parece que você não sabe onde que fica o Brasil, aí o outro gritou lá do canto. Não, fica lá no sul da Alemanha. Isso, era lá que eu queria que ficasse.